Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Aqui o tema é a nossa cidade, como ela funciona. E para falar sobre esse funcionamento da cidade, a gente traz para cá, para o nosso estúdio, que funciona dentro da sala de situação do Centro de Operações e Resiliência. A gente traz os nossos parceiros que estão aqui dentro com a gente 24 horas por dia, em revezamento, possibilitando a operação da nossa cidade, o bom andamento dos serviços para a população carioca, para a nossa sociedade. Comigo na apresentação desse episódio, Paulo Canarim. Tudo bem, Canarim? Tudo bem, Maurício. Obrigado mais uma vez aqui. Muito feliz de participar. É isso aí. A gente está em mais um episódio da série Integração no COR para falar sobre como é cada órgão, como é cada concessionária presente aqui no Centro de Operações, nessa parceria, nessa integração. E a gente tem um convidado mais do que especial, um convidado que vai falar sobre o andamento da nossa cidade nos trilhos. Estamos recebendo, né, Canarim, Marcelo Mancini. Ele é arquiteto urbanista, coordenador de operações especiais do Metrô Rio. Está sempre aqui com a gente. Sempre que a gente tem alguma entrevista coletiva aqui, presença do prefeito Eduardo Paz, do vice-prefeito Eduardo Cavalieri, dos órgãos operacionais da cidade, o Mancini está presente aqui falando sobre o metrô, trazendo as informações para o metrô, que é um grande parceiro da nossa cidade aqui, do bom andamento do Rio de Janeiro, especialmente nos grandes eventos, né, Canarim? Sem dúvida, Maurício. E não é exagero dizer, né, Marcelo, que ele já tem o crachá aqui do Centro de Operações. Porque a entrada é com biometria facial, ele já tem a biometria cadastrada aqui, já é figura carimbada aqui no Centro de Operações. É muito prazer em te receber, Marcelo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é todo nosso do Metrô Rio, meu pessoalmente, por estar aqui mais uma vez no COR, né? Semanalmente eu marco presença aqui no Centro de Operações para nós fazermos todos os nossos alinhamentos. E para mim é uma honra e um prazer estar aqui hoje falando um pouco dessa missão tão nobre que nós fazemos do planejamento da operação, da execução de grandes eventos e de tudo que o nosso metrô leva e traz todos os dias aqui para a nossa cidade do Rio de Janeiro. Ele só está num espaço, numa sala diferente, né? Porque ele sempre está na sala de crise, né? Que é onde são realizadas essas grandes reuniões envolvendo aí dezenas de pessoas para o planejamento, para os alinhamentos operacionais. Mancini, queria saber, em primeiro lugar, como se dá a integração entre Metrô Rio e COR. A gente tem aqui um funcionário presente durante boa parte do funcionamento da operação do Metrô Rio. Como se dá a conversa, a troca de informações, como esse intercâmbio aí diário entre essas duas instituições? Esse canal é muito importante, né? Nós temos o nosso centro de operações também, né? O nosso CCO, nosso centro de controle operacional também, que funciona 24/7, assim como o COR, e nós temos um representante aqui na sala de situação que faz exatamente essa ponte, né, entre o nosso CCO, que cuida da nossa operação, e o Centro de Operações Rio. E aí é muito interessante que nós temos duas categorias, vamos dizer assim. Nós temos as situações do dia a dia, né, que são aquelas situações mais de entorno das estações, então é aquela situação de interface como uma questão de ordem pública, próxima ao acesso, uma questão de um encanamento, uma questão de conservação, né, de rio-luz. Então todo esse contato é feito, é muito facilitado pela pessoa que está aqui na sala de situação, porque ela pode falar direto, né, com o responsável e ajudar, né, com a nossa resolução de problemas do dia a dia nas 41 estações do nosso sistema, distribuídas por toda a cidade do Rio de Janeiro. E nós temos aquelas situações que são operações especiais, onde também se faz muito importante, que aí é uma atuação um pouco mais emergencial, vamos dizer assim, né? Assim como em situações de crise, por exemplo. Se nós temos uma situação que tivemos alguma eventual necessidade de parada, de interrupção temporária, né? As contingências são feitas aqui na sala, já que nós demandamos, por exemplo, que o sistema de ônibus faça uma contingência ao sistema de metrô. Então, nesse caso, é muito importante que as informações transitem rápidas, porque tem uma
definição dentro do nosso centro de controle operacional, e isso é passado, então, aqui para a sala de situação, e aí se toma a decisão, então, de qual é o trecho interrompido, de um apoio da Guarda Municipal no entorno daquela estação, porque, eventualmente, nós temos que fechar algumas determinadas estações, isso cria uma aglomeração, né, das pessoas que precisam pegar outro transporte. Então, tudo isso é muito importante nessa integração que acontece aqui dentro do Centro de Operações Rio. Agora, você falou das 41 estações espalhadas pela cidade. E quando a gente fala de estações espalhadas pela cidade, a gente mostra que são áreas muito distintas, né? Você tem a linha 4, que atende ali a questão da Zona Sul, a linha 1, que faz centro, Zona Norte, e a linha 2, que pega também do centro, Zona Norte, e vai até Pavuna. Dessas realidades de Rio de Janeiro, que são, de certa forma, diferentes por questões geográficas, existem, assim, demandas mais específicas para uma determinada região? Como é que é essa integração e como é que são essas rotinas? Queria que você desse alguns exemplos para até tangibilizar um pouco para quem está assistindo a gente, falar, pô, mas que tipo de ocorrência, que tipo de necessidade pode existir entre o metrô e o centro de operações? Perfeito. Nós temos, assim, diferentes realidades, né? O metrô... Principalmente a linha 2, né? Que tem uma área que é de superfície, né? Exatamente. Nós temos, por exemplo, inclusive mapeadas para o Plano Verão, por exemplo, né? Nós mapeamos algumas situações que existe uma cooperação, por exemplo, para evitar situações de risco. Por exemplo, a linha 2 ela é uma linha que é uma linha de superfície, então fica mais suscetível num dia de vento, por exemplo, que um galho caia na via, né? Então, para isso, nós precisamos de algumas ações prévias, como, por exemplo, a poda de galhos, a questão para que se evite que um galho voe na via e interrompa o serviço, né? Nós temos, ao longo da linha 1, por exemplo, né, toda a linha 1 é preparada para as questões de enchentes e tudo mais, né? Nós temos um sistema projetado já pensando nisso, mas no entorno das estações nós temos áreas que são suscetíveis a alagamentos, né? Então, antes precisa ter uma ação de limpeza de entorno, exatamente para que os clientes consigam chegar e sair. Então, tudo isso é essencial, a interface com a cidade, né? Porque nós temos uma linha de atuação que fica da porta da estação para dentro e essa parte da porta para fora precisa de um órgão que junte toda essa realidade. Assim como, por exemplo, a questão de atuação para liberação de fluxo nas passarelas. Porque nós temos, por exemplo, numa situação de emergência que precise, por exemplo, evacuar uma estação, né? Então, precisamos ter essas áreas livres. Então, tem um pedido de apoio aqui e aí a atuação junto com a Secretaria de Ordem Pública. Então, tudo isso, essa parte, né, da porta do metrô para fora, é essencial essa integração com os órgãos públicos da cidade do Rio, né? E aí nós temos essas diferentes realidades e especificidades, como, por exemplo, nós temos áreas na linha 4, por exemplo, que nós temos montanhas próximas, né? Então, tem uma questão de limpeza de encosta que nós atuamos junto pedimos a atuação da área de conservação para a parte de encosta e áreas geológicas, né? Nós temos a linha 2, que nós temos lá situações de, às vezes, de passarelas, né? Que aí ela é interligada por passarelas. Na linha 1, nós temos áreas que podem acontecer situações de alagamento. Então, assim, são realidades muito distintas e que nossas equipes de estação passam essa realidade para o nosso centro de controle operacional e nós pedimos a atuação aqui junto à sala de situação. Então, tudo isso é muito interessante, essa dinâmica do dia a dia, né? E o engraçado é que, né, Maurício, o usuário não faz ideia da necessidade dessa interlocução, né? É interessante colocar esses detalhes, porque quem pega o metrô, claro, não precisa saber disso, mas realmente não faz ideia de como os órgãos públicos da prefeitura e o metrô precisam estar se falando com frequência para que a operação funcione de forma efetiva. Exatamente. Por dia, né, passam pelo metrô 630 mil pessoas, né, nesse dia a dia. Então, é muita gente transitando ao longo desses dias e para que todo mundo transite com segurança no seu dia a dia, nós temos toda uma equipe da concessão, né, que cuida dessa parte operacional, cuida desses detalhes do planejamento, a execução e nessas situações de dia a dia mesmo de cuidado, né, e aí é essencial que nós possamos enxergar essas oportunidades de atuação antes que qualquer situação aconteça. E aí o papel de termos o COR, né, é exatamente essa parceria de antever qualquer situação problemática para evitar os problemas, né? Isso é muito importante para nós não deixarmos eles acontecerem. E isso é essencial também em questão de eventos, em questão
do dia a dia. A gente não está falando aqui só de grandes eventos, mas está falando também de eventos dos finais de semana, né? É muito importante essa questão que nós falamos de estar aqui todas as semanas. É muito importante para nós mapearmos onde vão estar acontecendo os eventos na cidade. Por quê? Porque precisa estar preparada a segurança de uma determinada estação, né? Imagine só que, de repente, sai todo mundo de um show que aconteça num lugar e não tem uma equipe de segurança a pronto emprego naquela estação. Então, essa comunicação prévia, né, que o Centro de Operações promove também com a presença da concessionária, é uma questão importante para que nós possamos alocar os nossos recursos, alocar, né, todo o nosso efetivo para atender onde se concentra mais aglomeração por conta de eventos, por conta de situações que acontecem, enfim, todo esse alerta é feito aí tanto no nosso CCO quanto nessa parceria aqui com o COR. E a gente está falando de integração, né? Acho que é fundamental a gente lembrar da importância do metrô para a população do Rio de Janeiro como um importante agente integrador, né? Integra a cidade por meio dos trilhos, né? Porque o metrô está espalhado aí, então são 41 estações, uma operação realmente muito complexa e ela está em pontos estratégicos da cidade e o passageiro que está no ponto mais distante, ele consegue se deslocar pela cidade do Rio de Janeiro, vindo da Zona Oeste, por exemplo, descendo em Coelho Neto de ônibus, subindo no metrô para pegar mais um outro modal e chegar no seu destino final. São praticamente todos os modais com os quais o metrô está integrado. Acho que só as barcas, imagino, que não tem essa proximidade geográfica por conta da distância. Praça 15 Praça tem... 15 Carioca. Carioca há uma proximidade, enfim, não é na porta, né, mas existe uma proximidade, é uma integração que facilita a vida do carioca, é muito importante para integrar a cidade como um todo, né? É verdade. O Metrô-Rio, ele interliga aí áreas da cidade, né? O aeroporto, a região central, né, todas as regiões, aí, os modos, né, supervia, ônibus, então nós temos esse olhar, né, para as áreas da cidade. E o principal, assim, que é o modal estruturante, né, que nós temos muito bem avaliado pelos clientes, né, 95% dos clientes em pesquisas que nós fizemos aprovam o metrô, né, então nós temos aí uma nota 8.6, uma grande aprovação aí do público, porque tem, de fato, essa confiabilidade, essa rapidez no deslocamento, né? O metrô, ele não pega trânsito, então, de fato, é um modo estruturante e de grande capacidade, né? Para poder deslocar o tanto de gente que deslocamos durante todos os dias, né? Então, tem que estar muito bem preparado aí, né? Para atender toda a cidade. E aí é muito interessante, né? Que nós temos uma logística muito curiosa que nem todo mundo percebe, né? Porque o metrô ele funciona de 5 da manhã até a meia-noite em dias úteis, né? E nesse horário que termina a nossa operação, começa toda uma logística que não é muito vista pelo público, né? Que quando a pessoa entrou, por exemplo, à meia-noite em Botafogo, né? Ela ainda vai ter um último trem que, depois que fecharam as portas da estação, que vai percorrer até a estação Pavuna, por exemplo. Então, isso tem mais 1 hora de trânsito, vai chegar lá próximo de 1 hora da manhã. E aí, depois desse encerramento da operação, os trens são posicionados na linha, né, nos locais de estacionamento, e entra em cena a nossa equipe de manutenção durante a madrugada. Então, o nosso CCO opera 24 horas. Por quê? Depois de 1 da manhã, entra toda a nossa equipe de manutenção para atender... Os autos de via? Elas saem do centro da cidade, onde nós temos lá os nossos pátios, veículos de manutenção, né? Eles saem do nosso pátio do centro e se distribuem para as vias. Então, olha a logística que tem que até chegar no ponto, fazer a manutenção, para 4 horas da manhã começar a sair da via. Uma operação contra-relógio, né? Exatamente. São pouco mais de 3 horas e eu tenho grandes números aqui que são muito interessantes para a gente observar, que são 110 quilômetros de via permanente, 5.400 pilares de infraestrutura subterrânea na linha 1 e 4, 97 subestações de energia, 41 estações com sistema de sonorização, 368 equipamentos de transporte, né, de elevadores, escadas rolantes, iluminação, os trens que nós temos, né, todos os carros. Então, assim, é um período de pouco mais de 3 horas para fazer acontecer
muito rápido para poder, no dia seguinte, tá tudo pronto para 5 horas da manhã a gente começar de novo a operação. E final de semana nós temos um tempo um pouquinho maior no sábado para o domingo, né? Domingo a operação começa às 7 horas da manhã, então tem um tempo um pouquinho maior para que a gente possa fazer aquelas manutenções mais demoradas, mais complexas, como troca de trilhos, que envolve solda, né? Então tem todo um lado por trás, né? Que muitas vezes as pessoas não imaginam que existe, né? Que é a hora que sai a operação comercial, entra toda a turma da manutenção. Preventiva e a emergencial. Exatamente. Em alguns momentos tem que ser feita ali também no período da madrugada. Exato. Então, quando o metrô fala, o metrô não para. Como não para? Pô, fecha meia-noite, mas aí tem todo esse bastidor que muitas pessoas não sabem. Agora, entrando nesse ponto, Marcelo, então é bom a gente dizer que o Rio de Janeiro é a capital, é a cidade dos grandes eventos aqui do Brasil. E muitas das vezes, nesses grandes eventos, o metrô ele é acionado, ele é demandado a operar 24 horas por dia nessa operação comercial. Praticamente uma semana, né? Agora com essas mudanças de datas do carnaval, né? Pois é. Como é que fica essa questão da manutenção? Ou seja, essa operação contra-relógio não existe? Como é que vocês garantem essa operação funcionando, né, desconsiderando esse período de manutenção? Isso é muito importante nós dizemos, porque exige todo um planejamento com antecedência, né? Não é uma coisa assim que se decide de hoje para amanhã, né? Para que aconteça uma operação especial, é preciso que nós façamos uma antecipação de todas essas manutenções. Então, elas são feitas de forma antecipada, seja de trem, seja de via, sejam problemas corretivos, né? Toda a nossa equipe já está se preparando já, por exemplo, né? Nós estamos agora em novembro e a equipe já está se preparando tanto para o Réveillon quanto para o Carnaval, né? Então, nós temos uma antecedência para que a nossa equipe de manutenção já efetue as manutenções preventivas para que nada aconteça nesses períodos que nós operamos com mais tempo, né? Essas operações 24 horas como do Carnaval. Então, para isso que precisa de todo esse alinhamento, essa antecedência para que nós possamos nos preparar. E aí, né, o metrô é uma referência quando a gente fala de eventos, né? Eu faço parte também de organismos internacionais, como, por exemplo, a UITP, né? Nós temos alguns comitês que nós levamos um pouco dessas experiências, por exemplo, da Lady Gaga, né? Que nós fazemos uma operação conjunta com a cidade, onde tem toda uma operação ali de fechamento de Copacabana, o metrô acaba sendo o principal modo de chegada, tanto para o Réveillon, quanto para os grandes shows de todo mundo no Rio, e ali o público se desloca principalmente de metrô. E aí tem uma operação muito interessante que a gente prepara com maior detalhe ali para atender com o máximo de eficiência, né? Mas nós costumamos dizer que é um público gigantesco, né? Para que a gente processe ali durante algum tempo, né? Então, às vezes, existe ali uma aglomeração no entorno, né? Mas que faz parte do processo, porque é o tempo para que se consiga entrar nas estações e a estação consiga processar, né? Para que todo mundo embarque. A gente brinca que assim, as pessoas saem lá da praia de Copacabana e acabam em uma porta, né? De pouco mais de 1 metro da estação. Verde, por exemplo. Exatamente. Então, assim, nós temos diversos validadores, né? Nós temos toda uma estrutura, mas que todas essas pessoas vão chegar ali na plataforma e fazer o embarque nos nossos trens, né? Então, a gente tem que pensar, por isso que a gente coloca uma comunicação especial, equipamentos no entorno das estações, né, para que consiga processar dentro daquele ritmo, né, que a gente consiga dar essa vazão. E aí tem grandes números também, né, que no Carnaval nós temos 3 milhões de embarques, no Réveillon 220 mil embarques, no último show que nós tivemos todo mundo no Rio da Lady Gaga foram 285 mil embarques. Então, quer dizer, são números grandiosos que nós conseguimos atender só com essa preparação especial, com o máximo de intervalo ali, às vezes com QR Code, que nós temos uma operação especial no Réveillon, né? Então, tem todos os planejamentos para que se possa ter uma operação diferenciada para processar esse grande número, né? Com o que precisa ali, a vazão que é necessária para atender esse grande volume de pessoas que estão nesses grandes eventos no Rio, que estão sendo vistos aí pelo mundo todo e que a gente leva aí de benchmarking, né, de experiência em outros locais, não só pela operação que nós fazemos, como também pela ativação do espaço público, né, que eu acho que isso tem uma função muito especial para a vitalidade da cidade, né, para o espaço urbano, e acho que isso todos os países gostam muito de ver aí que o Rio de Janeiro faz com excelência. Verdade. Agora, a gente vê que tem esses grandes eventos com bastante recorrência.
principalmente grandes jogos no Maracanã, operação do Maracanã ali no metrô, com aquele organizador de entrada, organizador de fluxo, acho que ajuda também no caso de uma necessidade de fechamento de uma estação para esperar o fluxo, enfim, sair. Já são operações muito maduras, né? Sim. Por conta da recorrência desses eventos, já está tudo muito automatizado. Como é que é? O quanto é automatização e o quanto é pensar no detalhe específico daquele evento peculiar? Nós temos um planejamento dentro do metrô, com todas as áreas internas, né? Nós temos algumas rotinas dentro da empresa. Nós temos reuniões semanais com todas as áreas, né, para preparação. Então, semanalmente, nós reunimos essas áreas, coletamos as informações aqui no Centro de Operações. O Centro de Operações semanalmente faz reuniões com os órgãos públicos, né, com as concessionárias, com os modos de transportes e com os organizadores. Então, nós coletamos essas informações aqui, levamos para dentro da empresa e as áreas se integram também lá no Metrô Rio, e aí todas as áreas preparam o seu final de semana, seja área de manutenção, seja área de estações, área de operação que programa trens. Isso é feito lá internamente, e aí a gente, semanalmente, por mais que os eventos sejam recorrentes, a gente olha para cada um deles com a devida atenção. E aí nós temos, claro, né, a expertise já de atuar, como, por exemplo, a segurança no entorno da Estação Maracanã, né? Nós temos alguns níveis de atuação, né, de equipe, de equipamentos, né? Esses equipamentos que você citou, né, Paulo, são alguns portões que nós colocamos nas estações, que nós conseguimos, assim como dar vazão que a plataforma consegue atender naquele momento. Ali, né? Abre, entra exato. Mais, fecha, segura. Exatamente. O pessoal na frente. Exatamente, ali, né? Porque aí nós temos a segurança cuidando, né? E aí nós damos a vazão que os trens vão atendendo, porque os trens são injetados trens para atender aquela operação especial, mas também tem os trens da própria linha que estão passando por ali, né? Então a gente dá a vazão para que a condição de plataforma fique segura, né? Nós temos trabalhado muito nessa questão de segurança operacional no Metrô Rio. Muito importante, né, para evitar qualquer situação de insegurança, né, que nós tenhamos esse cuidado com o público, e isso está, né, dentro da nossa missão, né, de mover o Rio todos os dias, né, nossa missão que é mover o Rio de Janeiro com segurança, né, levando e trazendo todos bem todos os dias. Então essa é uma preocupação do metrô, para que todos os dias nós façamos uma boa operação. E nos grandes eventos também, onde o apoio do COR é essencial, que a gente, durante essas grandes operações, nós falamos tanto com o COR para ajudar em situações que acontecem ali em campo, quanto vocês nos municiam com imagens, por exemplo, né? Então é muito importante nós sabermos, por exemplo, o momento que um determinado show em praça pública está terminando. Por quê? Para que a gente esteja preparado para receber o contingente de público que sai do evento. Assim como a imagem de quantas pessoas tem ali, né? Nós alimentamos com as pessoas que estão chegando no evento, e o evento nos alimenta lá com essa informação, com as câmeras da cidade, né? Então toda essa logística na hora do evento também, né, antes do evento e durante o evento, são essenciais nessa parceria que existe com o COR. Agora, uma curiosidade, né, ainda nessa linha dos grandes eventos, né? Como se dá esse planejamento levando em conta a particularidade de cada evento, né? A gente está falando aqui de futebol, de jogos no Maracanã. Existem os grandes clássicos, né? Os arrasa-quarteirões, né? Fla-Flus, Vasco-Flamengo, enfim, jogos realizados no estádio do Maracanã. Há jogos de menor porte, enfim, envolvendo um grande do Rio e um time do Nordeste, do Sul do país, enfim, que não mobiliza tanto público. Temos Réveillon, temos Carnaval, que é uma operação um pouco mais complexa. O que é levado em conta na hora desse planejamento? É o histórico, é justamente essa noção de que é um time que não tem tanto peso, não atrai tanta torcida, é o momento do time no campeonato. Como isso é levado em conta na hora de fazer um planejamento para o evento? Nós temos vários aspectos. Existe um histórico, né? Nós temos uma área de inteligência de mercado que olha um pouco para os dados de outros eventos. Essa previsão de público, ela é também alimentada com informações do próprio evento. Então nós vivemos pedindo para os organizadores que eles passem, por exemplo, a origem do público, né? Isso para a gente é super importante, para a gente saber para onde esse público vai, né? Assim como nós temos o histórico, nos casos, por exemplo, de jogos recorrentes, a gente já sabe um pouco mais, né? Que é um pouquinho mais habitual o comportamento do público, da demanda dentro do sistema, né? E aí nós temos, por exemplo, os aspectos de segurança. O time de segurança se reúne também com a FERJ, né? Com a Polícia Militar,
com as forças de segurança para entender, né, a questão de deslocamento de torcidas, por exemplo, dentro do sistema. Então, tem todos os protocolos internos também para que nada ocorra de insegurança dentro dos trens, né? Então, nosso time de segurança também tem um trabalho muito importante, tanto no planejamento quanto durante a ação, assim como os grandes eventos, o carnaval, né? Que o carnaval é muito curioso porque, por mais que nós tenhamos um comportamento, cada ano é uma situação diferente, porque a gente não sabe onde vai acontecer um bloco, uma manifestação, são situações que demandam um pouquinho mais de comunicação e troca, e, né, tanto interna quanto externa, porque aí nós temos que prever aquela situação que não tem um comportamento prévio, a gente até tem algum comportamento, mas a gente tem algumas contingências para esse caso, né? Aí nós, mesmo quando são operações mais controladas, a gente sempre tem protocolos de contingência, seja para qualquer situação que aconteça ali não prevista, assim como para situações de um público que volte antes, né? Então, existem alguns mecanismos, algumas tomadas de decisão no CCO, né, que é o Centro de Controle Operacional do metrô, que eles tomam essas ações muito rápidas, assim como alguns protocolos que a gente tem escrito, desde situações acidentais até situações do dia a dia mesmo, que vem uma grande demanda, né? Então, tudo isso é muito planejado já pelos órgãos para que na hora de lançar a mão daquilo, de tomar a decisão, que eles tenham já essa rapidez de tomada de ação. E isso para eventos assim, é essencial, assim como, por exemplo, os modos que nos apoiam em situações inesperadas, né? Como, por exemplo, a parceria que tem com a Supervia, com os ônibus, né? E com todos os outros modos que também é feita essa ponte dentro do core, onde é comunicado, é tomada a decisão de contingências, assim como, por exemplo, no Rock in Rio, né, na Estação Jardim Oceânico, que tem essa passagem do metrô para o BRT, né, se qualquer situação acontece no BRT, por exemplo, nós temos algumas contingências locais ali, que a 7 Rio intervém no trânsito. SMTR, abastece de ônibus. Exato. Então, assim, tem toda essa interface, né, que é articulada antes como plano de contingência, para que na hora o cliente às vezes nem percebe ali que está acontecendo uma contingência, e essa é a ideia, né, que não tem um impacto na vida das pessoas que estão ali no dia a dia, ou o mínimo possível, né? É difícil não ter impacto quando a gente fala de grandes números, né? Mas que impacte o mínimo possível na vida das pessoas que estão passando por aquele local. Agora, falando em grandes números e trazendo um pouco para o lado da curiosidade, não sei se vocês podem abrir esse número, quantos funcionários trabalham no metrô? Nós temos mais de 2.000 funcionários todos os dias, grande parte do público aí, né, está na operação, administrativo, manutenção, e são mais de 2.000 pessoas aí trabalhando para mover o Rio, né? Nós falamos aí com essa missão nobre que nós temos de mover o Rio. Eu vou mais além até, Marcelo, para mover o Rio e também, de certa forma, em algum momento, principalmente em grandes eventos, para entreter o público carioca. Nesse processo seletivo aí, onde vocês contratam dançarinos, você é mais específico. No show da Lady Gaga, vocês montaram uma equipe lá que viralizou na internet, fazendo a coreografia da Lady Gaga no show. Me conta um pouco desse processo. Como é que foi isso? Tem dançarino, tem músico em estação, tem de tudo no metrô, né? Essa história é muito boa, essa história da Lady Gaga, porque todos os grandes eventos, né, nós buscamos ter uma comunicação mais próxima do cliente, né, principalmente do cliente daquele show. Então, você imagina só que eu pudesse dar uma informação, vá para a estação, só dar uma informação mais direta, né? Não, mas nós trabalhamos, né? Exatamente. Básica, né? Essa situação da Lady Gaga é muito legal de contar, porque nós envolvemos o núcleo de diversidade do metrô, né, que eu também faço parte. E aí, na situação, por exemplo, da Lady Gaga, nós envolvemos o público do núcleo de diversidade, né, do Estação Pride, e as pessoas queriam participar de uma campanha. E são funcionários, porque as pessoas perguntavam dos meninos que dançaram, né, falaram, não, mas são atores contratados? Não, são uniforme do metrô. São de fato funcionários, né, da nossa operação, que são fãs também da Lady Gaga e fizeram aquela dança que viralizou, porque foi muito legal. E aquilo era exatamente para falar
de como chegar, vai de metrô, né, para o show, e nós conseguimos trazer isso para o grande público. Isso viralizou no Brasil inteiro, né? Como é que repercutiu lá dentro, internamente? Foi muito legal, muito legal. O grupo ficou super feliz, assim, do reconhecimento. Nós tivemos uma premiação recente, né, até dessa campanha. O público gostou muito, ficou todo mundo reposta, né? Isso é muito legal, que os próprios colaboradores também sentem parte disso, de divulgar. Nós temos a participação dos colaboradores falando desses shows, desses eventos, participando das campanhas, falando de uma forma que vá de encontro ao cliente, como o cliente quer escutar aquelas informações, né? Para que isso seja divertido, para que isso tenha de fato um impacto e que a pessoa saiba que ela pode ir de metrô naquela operação, que nós estamos preparados não só na divulgação, como também na operação das pessoas chegarem, embarcarem e terem uma operação fluida, uma operação que leve e traga tanta gente nesses grandes eventos, né? É bom destacar também que a própria operação diária, né, a operação default, padrão do metrô, né, ela é mais leve, né, porque a mensagem que próxima estação, desembarque pelo lado direito, é um violão blim blom, e aí entra a voz da Zana, né? Exato. Próxima estação, Catete, desembarque pelo lado direito, aquela voz suave, enfim, e todo mundo sabe, ó, é a voz do metrô, a musiquinha do metrô. Que todos conhecem, né? E a Zana de vez em quando é substituída, né, Marcelo? Por exemplo, no Carnaval, eu me lembro bem, foi a voz do Milton Cunha, né? Uma personalidade ícone do Carnaval carioca aqui. Exato. E o que vocês preparam aí para o próximo Carnaval, se é que vocês podem já abrir para a gente? Essa logística é muito interessante também, né? Porque aí, mais um segredo aqui de bastidores, né? Que nós temos toda uma preparação para isso, né? Para fazer, às vezes o pessoal acha assim, não, é um botãozinho que aperta. Não, nós temos um processo de colocação mesmo nos trens, na oficina desse som, né? Tem a gravação com os artistas, a negociação antecipada com Milton Cunha, com os artistas do Rock in Rio, e aí isso é colocado nos trens, né? E acionado naquela determinada estação. Por isso que existe um tempinho para colocar essa voz e depois retirar depois do evento, né? Às vezes acontece de ter um tempinho depois do carnaval que ainda tem a voz, mas isso é muito legal, porque você imagina, tem aquela voz padrão, né? De repente, opa, tem uma voz na Olimpíada, tem uma voz no Rock in Rio, tem uma voz que fala do evento ou dentro do sistema, né? O João Gomes falou na semana passada. Uma forma de viver o contexto da cidade. Exato, né? De trazer ali uma proximidade, né? E às vezes você acostuma, né, com aquela voz e de repente tem uma voz diferente ali. Então, em breve aí devemos ter outras ativações e outras surpresas. Já não pode abrir. Não pode. Agora, quando você fala, né, vai colocado essa gravação trem por trem, é na madrugada ou também no período de vale ali, que tem mais trem estocado ali na oficina? Como é que é isso? Nós temos, né, nos dois horários, né, durante o dia todo, durante a madrugada, durante o dia também, que alguns trens, né, fazem um pit stop ali, aproveita para fazer essa logística, né? Então, vai se preparando aí tanto na madrugada quanto durante o dia, né, fora dos horários de pico. Nós temos essa logística aí bem interessante. Então, assim, é muito legal, é um mundo muito diferente, tem muita coisa que nós planejamos, nós vamos preparando para, principalmente, ouvir um pouco mais o cliente, dar essa qualidade no serviço, ser um diferencial de fato, né, no transporte público, e isso é muito interessante, gerar essa experiência, né, Maurício, como você disse, a pessoa entrar e saber que tem uma música, uma atmosfera ali diferente e característica para a pessoa, de repente, estar dentro de um trem e ter um sinal de internet para navegar, enfim, toda essa experiência do cliente é muito pensada por nós para dar um serviço diferenciado de fato e mover o Rio com qualidade. Uma curiosidade, recentemente tive a oportunidade de visitar o Metrô Rio, junto com o chefe executivo aqui do Coro, o Thiago Curvelo, e a gente esteve ali no CCO, no Centro de Controle Operacional. E lá, Maurício, para quem não conhece, né, para quem está nos assistindo agora, é um espaço extremamente restrito, né? Ou seja, é um lugar que fica isolado, com os operadores do CCO monitorando aquelas telas lá da circulação dos trens, e é extremamente complexo. E essa restrição realmente é uma medida de segurança de alto nível. Sim, ali, né, Marcelo? Sim.
Com certeza, nós temos aí 24/7 o centro de operações, nós temos também o Centro Integrado de Manutenção, o SIM, né, que é um centro parecido com aqueles que vocês tiveram, né, que de fato tem uma segurança ali para tomada de decisão, e nós temos também o SIM, que é um centro de controle também da manutenção, que fica de olho em todos os equipamentos de manutenção para poder evitar, dentro daquilo que nós falávamos, né, da precaução do problema, monitora todos os equipamentos para prever e fazer a manutenção preventiva antes de qualquer equipamento dar problema. Então, ali no centro de controle, realmente são tomadas as decisões, existe uma sala de crise também, como aqui, né? Então, tem todo esse local aí que é bem interessante e a gente tem esse contato direto aqui com o COR, né? Nós temos o coordenador de sala lá, fala com o coordenador de sala aqui, né? Assim como o nosso representante. Então, tem essa ponte no local de tomada de decisões que fica no nosso CCO, que trabalha 24/7 para atender bem e mover o rio com qualidade. A gente falava aqui da experiência, da leveza, né, de ter um artista dentro do metrô, né? Isso eu fui testemunha porque eu já, acho que na época do carnaval, estou lá viajando no metrô, lá olhando para a paisagem, esperando o tempo passar para descer, e aí entra uma mensagem lá com se não me engano, Ludmilla, enfim, algum artista que deixou gravado, aí o passageiro tomou um susto, caramba, a Ludmilla tá falando no metrô. Vocês têm algum retorno, algum feedback? Enfim, o pessoal usa as redes sociais para falar enfim, de como é viver isso, de como é esse contato, como é essa experiência do metrô? Sim, com certeza. Nós temos uma equipe que cuida de redes sociais, que cuida de tudo isso, e a gente vê, né, os elogios, né? O pessoal, não, a voz de não sei quem, aí os fãs, que interessante, né? Tá tocando tal pessoa tá falando, assim como questões do dia a dia, né? Preciso de uma atuação aqui. Então, nossas equipes estão ligadas e monitorando essa pronta resposta, passando para as equipes internas, né? Para atuarem numa situação ali, nos elogios, né? Sempre é muito bom também receber elogios, enfim, quando tem essa situação, a gente vê que o público nota e repara essa presença, mudou. A rede social virou uma grande ouvidoria digital, também, né? Enfim, também, exatamente. De tudo. E essa proximidade com o cliente também está nas redes sociais, né? Então, nós temos esse canal também de apoio, né? Assim como o nosso 0800, enfim, tem vários canais aí que a gente pode atuar tanto no dia a dia quanto em situações, e isso é dado o tratamento junto com as equipes, e isso resulta em um serviço de qualidade. E ainda falando de integração e de experiência do cliente, né, acho que o metrô trabalha um trabalho muito interessante que é feito, é o aproveitamento dos espaços, né? Enfim, existe a exploração comercial dos espaços, por exemplo, botar uma lanchonete, botar um estabelecimento, né, funcionando na entrada da estação, mas também, por exemplo, tem lá na Carioca um palco onde tem apresentação, de repente, de artistas populares, Jardim Oceânico, né, e tem também, por exemplo, ações sociais, né, enfim, campanhas para emitir documento, exato. Enfim, uma série de finalidades, né? Essa integração também com outros órgãos além da prefeitura, no sentido de proporcionar a prestação de serviços para a população, é algo que é bem frequente, bem comum da gente ver em algumas estações do metrô onde o espaço é maior, né? É verdade. Nós temos, por exemplo, na Estação Carioca, alguns eventos mesmo de responsabilidade social, onde nós temos, por exemplo, apoio do CIE para um cadastro, né, para vagas, nós temos ações junto à Polícia Militar, ações de conscientização à pessoa com deficiência, né, uma campanha de violência contra a mulher, tudo isso nós também damos a nossa voz para divulgar algumas campanhas importantes para a sociedade. Nós temos também espaços nas estações que também auxiliam, né, na receita, né, ajudam nas receitas acessórias também para um uso do dia a dia, já que você está na estação, resolver a situação do dia a dia ali. Então, nós tentamos aí que os espaços das estações sejam, né, centros de conveniência. Centros aí de atendimento mesmo ao público, às necessidades do dia a dia, e também dar essa voz para campanhas que são importantes para a nossa sociedade, como a arrecadação de alimentos, quando tem alguma situação, campanhas de agasalho. se faz campanha de agasalho, de
ajudas, enfim, tudo isso acaba sendo uma plataforma também de responsabilidade social, e nós temos inclusive diversos projetos apoiados pelo metrô, né, dentro da responsabilidade social, que ajuda as comunidades do entorno das nossas estações, né? Então todo esse trabalho é realizado de uma forma muito interessante, essa visibilidade é dada através então das nossas plataformas, das nossas estações, né, e todos os nossos espaços do Metrô Rio. Bom, assuntos temos aos montes aqui, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, colocar um ponto final nesse papo. Enfim, está sempre aqui com a gente terá outras oportunidades para conversar, mas foi bacana para a gente conhecer um pouco da rotina do metrô, né? E antes de encerrar, qual vai ser a voz do Réveillon e do Carnaval? Boa pergunta. Próxima estação. Vai dar a próxima estação. Não ultrapasse a linha amarela. Com certeza. Essa segurança é muito importante. Não use celular descendo a escada. Enfim, tenha cuidado, né? Respeite o vagão feminino. Respeite o vagão feminino nos horários de pico, né? São mensagens aí super importantes, que a gente tem essas campanhas, inclusive, durante os eventos também, né, de segurança, e foi um maior prazer aqui trazer essas informações, falar um pouco do nosso dia a dia, né, porque semanalmente estamos aqui para planejar e para fazer essa operação, e o Corre Rio também faz parte aí, né, desse dia a dia da nossa operação, então para a gente é muito interessante também estar aqui, falar um pouco sobre essa operação e principalmente agradecer por essa parceria que é tão importante, tanto para o Metrô Rio quanto aqui para o Centro de Operações. Obrigado pela presença, Marcelo. Marcelo, obrigado. Obrigado Aí, Canarim. Obrigado. Colocando aí um ponto final nesse episódio, em mais esse episódio na série Integração aqui do Podcor, podcast do Centro de Operações, convidando o pessoal a seguir as nossas redes sociais, né? A gente está no Operações Rio, temos Twitter, Instagram, Facebook, enfim, estamos em todas as redes, tem o nosso aplicativo, né? E o canal do WhatsApp. Sempre recebendo mensagens em tempo real, acompanhando as atualizações da cidade, situação do transporte também do metrô, o andamento do metrô e dos demais modais da cidade, e acompanhe aí os nossos episódios do Podcor na sua plataforma predileta, e também temos o Spotify para você que acompanha só em áudio. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.